Olá pessoal, estamos aqui novamente em nome da diretoria da CEL para dar as boas-vindas à nossa palestrante de hoje, Elane Martins, que nos brindará com o tema Evangelho e Resiliência. Aproveitamos para lembrar a todos os companheiros a CEL em minha vida. De que maneira a CEL contribuiu para a minha reforma íntima, para a minha transformação? Participem e lembrem-se que estamos juntos. Eu amo, eu cuido. Agora, com a palavra, a nossa irmã Elane Martins. Paz e saúde para todos. Um beijo no coração. Olá, meus amigos e minhas amigas do Centro Espírita André Luiz. Meu nome é Elane Martins. Estou aqui a convite de Lília para desenvolvermos umas reflexões sobre o Evangelho. É com muita alegria que aceito este convite e neste sentimento de gratidão vamos suplicar ao Divino Mestre, nosso amigo de sempre, Jesus, que nos envolva com a sua luz de paz e de amor. O tema proposto para hoje é Evangelho e Resiliência. Falar do Evangelho é sempre uma oportunidade de aprendizagem e também de alegria, porque o Evangelho é esse alimento, é essa fonte que nós necessitamos para continuarmos a nossa trajetória aqui na Terra de forma equilibrada. E a resiliência, embora ela não seja um termo destacado no Evangelho, mas as próprias lições de Jesus traduzem-se no conceito de resiliência. A resiliência é uma palavra de origem latina que significa voltar ao estado original e muito utilizado na física, onde diz que é a capacidade que os corpos têm de voltar ao seu estado original após uma deformação elástica. No campo da existência humana, é a capacidade de superação, de recuperação, né? De se reinventar em momentos trágicos ou traumáticos. Aquela capacidade de ir em frente, de seguir em frente. E no Evangelho, lá em João 16, quando Jesus diz assim, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus já está nos dizendo que aqui na Terra é uma experiência de desafios, é uma experiência de dor, é uma experiência de trabalho, de esforço, de renúncia. Nós teremos aflições, mas Ele nos recomenda o bom ânimo, porque com bom ânimo Ele venceu o mundo e nós também poderemos vencer. O que quer dizer esse bom ânimo de Jesus? Esse bom ânimo, claro, é a alegria, é a esperança de um mundo melhor, é a esperança de sair daquela dor, daquele problema, mas o bom ânimo também está relacionado à fé, né? A fé que temos em um Deus justo e bondoso e que nos criou para a felicidade. Então, esta é a primeira lição que nós podemos tirar do Evangelho. Lá em Marcos diz assim, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Ou seja, a fé nos dá essa condição de superarmos o impossível, aquela situação que se desenha à nossa frente, que a primeira impressão é que não tem solução, mas quando nós buscamos no Evangelho a solução, quando nós buscamos em Deus, quando nós buscamos em Jesus,
nós teremos a força para podermos sair daquele desafio, por meio de uma intuição, por meio do auxílio dos irmãos benfeitores, da limpeza do nosso campo. Todos esses recursos são utilizados em prol do nosso auxílio. E Paulo, em carta aos Romanos, diz: o sofrimento do mundo não deve nos fazer desesperar. É um outro convite aí do Evangelho para que possamos usar a resiliência. A resiliência também nos dá essa tranquilidade, essa paciência de aceitar muitas vezes aquilo que no momento a gente não pode mudar. O que a gente pode fazer é aceitar, mas é uma aceitação, é uma resignação com esperança, com ação. Não é uma aceitação, é isso mesmo, eu estou passando por isso porque Deus quer, não. Deus quer a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria, né? Deus quer isso. Então essa aceitação, essa resignação tem que vir alinhada à esperança, à fé que Deus quer que nós possamos sair daquele momento de sofrimento, que Deus quer a nossa felicidade e que o nosso propósito é a alegria. Então, outra lição no Evangelho também que está relacionada a essa capacidade de superação está lá em Mateus, quando ele diz: se alguém o fizer caminhar 1000 passos, ande 2000. Ou seja, é um convite para que possamos dar mais de nós mesmos, para que você possa dar mais de si. Muitas vezes tem determinadas situações em nossa vida que a gente acha que nós demos o máximo, que nós chegamos no limite. Mas quando nós voltamos, buscamos um equilíbrio por meio de uma meditação, por meio de uma escuta, por meio de uma proposta de aprendizagem, começam a vir alguns insights em nossa mente, nos abrindo caminho, nos dando solução. Às vezes fazendo com que a gente enxergue aquele problema com um outro olhar e, consequentemente, enxergando novas possibilidades. Então, esta é a lição do Evangelho. O próprio Jesus submeteu-se a diversos contratempos para exemplificar aqui que nós também devemos vencer os nossos próprios contratempos. Então, a resiliência é a qualidade que nos faz ser mais forte. Quando nós nos propomos a sermos resilientes diante dos desafios, nós com certeza saímos mais fortes daquele desafio. Quando nós buscamos auxílio, quando nós buscamos nos esclarecer, nos informar, quando nós trabalhamos para sair daquela situação, nós saímos mais fortes. Quantos, depois de uma experiência relacionada à saúde, sai mais comprometido em cuidado com o seu corpo? Quantos, depois que passa por um acidente, fica mais prudente? Quantos sai de uma situação traumática e fica fortalecido até para ajudar outras pessoas a não passarem pela mesma coisa que passou? Então são essas lições que essa capacidade de superação nos dá e que devemos aproveitar para o nosso adiantamento moral. Para ajudar aqui nas nossas reflexões, além do Evangelho de Jesus, além do Novo Testamento, eu trouxe também o livro do professor José Carlos Pereira, da Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele tem um livro que se chama Resiliência para lidar com pressões e situações adversas. Então, o próprio título aí já diz a finalidade desta habilidade, para nos ajudar a sairmos de desafios dolorosos, de contratempo, de situações adversas.
situações que exigem muito de nós. Então o professor ele diz o seguinte: somos mais fortes do que pensamos. É interessante esse início do livro quando ele traz essa proposta, porque ele nos convida aí a descobrirmos a nossa verdadeira essência, que é muito mais do que simplesmente a proposta material, o corpo físico. E a nossa verdadeira essência, para nós espíritas, é o quê? É que somos espíritos imortais, que somos filhos amados de Deus, que somos filhos da justiça, do amor, da bondade, da alegria. Então, se nós somos filho de toda a bondade e justiça, nós também temos essa bondade e essa justiça dentro de nós. Então, quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo, o sal da terra, ele está trazendo esta lição de que nós somos muito mais do que aquilo que se apresenta na vida material. Além do mais, também essa lição nos convida a buscarmos competências nossas que às vezes até nós mesmos desconhecemos. Por meio da falta de estímulo, da família, da educação ou da cultura, muitas vezes nos acomodamos. E uma das funções dessas situações adversas é fazer com que nós possamos sair da situação do contexto de conforto, né, do comodismo. Muitas vezes uma situação muito dura nos impulsiona a sair para uma outra realidade, uma realidade pela qual nós já temos condições de estar. Então, ele diz também que quando aprendemos a ser resiliente, ganhamos autoestima, energia e qualidade de vida. Quando Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida com abundância, não é qualidade de vida, não é? Não é qualidade de vida, ter vida com abundância não é ser feliz, não é desenvolver a autoestima. Então Jesus está dizendo aí que ele veio para isso, para que nós possamos desenvolver o trabalho, que é a energia, a felicidade, que é a qualidade de vida, e a autoestima, que é a fé, a crença, né? A certeza que nós somos seres amados por Deus. Então, o desafio da resiliência não é negar o problema, não é negar o problema, não é fazer de conta que o problema não existe, não é viver superficialmente o problema, não me atinge esse problema, não, é sofrer o impacto do problema, pode até cair por conta desse impacto, mas levantar-se e saber lidar com o cenário que se apresenta diante daquele impacto. E quando Jesus diz assim, se quer salvar-te, pega a tua cruz, Jesus não está nos dizendo isso? Ele não está nos dizendo que para termos a salvação precisamos vivenciar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as durezas do mundo terreno? E nós espíritas não sabemos que muitas dores, muitos sofrimentos que nós vivenciamos aqui nesta encarnação são consequências das nossas escolhas? Nós não temos clareza disso, os livros dos os espíritos nos trazem essa informação para nós. Nós podemos até ter esquecido do que causou essa consequência que nós estamos vivenciando hoje, mas existe uma causa, porque senão Deus seria injusto e Deus não é injusto. Deus é justo. Deus é justo. E quando nós temos esse conhecimento, essa consciência, nós vamos identificando o que, vamos dizer assim, potencializa mais ainda essa dor e vamos buscando a cura, tirar esses vícios, esses hábitos que potencializam os nossos sofrimentos. Nós vamos tentando novos hábitos, nós vamos tentando novas aprendizagens, porque
essa compreensão de aceitar o desafio, de aceitar o impacto e aprender com o próprio impacto, reflete-se também na lição evangélica quando Jesus diz: meu Pai não dá o fardo maior do que o que vocês podem suportar. Ou seja, Jesus está nos dizendo: olha só, tudo o que vocês passam, tudo o que vocês estão passando tem uma causa. E essa causa é justa, essa causa ela não é aleatória. Né? Ela de alguma forma está sintonizada com as necessidades educativas de vocês. Então, diante desse entendimento da resiliência e desse convite de Jesus para que possamos continuar sempre em frente, andar, como ele disse, se pede para andar 1000 passos, anda 2000, ou seja, continua, anda em frente. E a resiliência também nos convida a buscarmos forças latentes, forças que estão dentro de nós, porque nós também construímos. As consequências dos nossos atos na nossa encarnação não são somente consequências ruins, negativas, são consequências positivas também. Então, muitas vezes temos alguma habilidade, alguma força que nós não tivemos ainda a condição de desenvolver aqui nesta encarnação, mas está dentro de nós. E quando nós buscamos, por meio da prece, por meio da reforma íntima, por meio do autoconhecimento, por meio do auxílio ao próximo em fazer o bem, nós podemos acionar esta força e esta força nos ajudar a resolver os nossos problemas. Olha que dinâmica bela, né? Eu ajudo e sou ajudada, né? Eu busco e recebo. O que foi que Jesus falou? Pede e obtereis, ou seja, pede, né, e você terá, porque meu Pai sabe o que você precisa. Então, e Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Quando ele diz lá no Evangelho, se um pai aqui na terra, né, se um filho pede a um pai aqui na terra o pão, o pai dá o pão? Não. Imagine Deus que é perfeição absoluta, que é bondade e justiça absoluta. Então, essa força, esse esforço em pedir a prece é também um trabalho de resiliência. É um mecanismo de resiliência, porque na prece nós nos colocamos de forma humilde diante de Deus, entregando as nossas dores a Ele, tendo a confiança de que Ele irá nos ajudar. Mas ao mesmo tempo também sabemos que esta ajuda exige o nosso trabalho, a nossa participação. Então, diante de várias adversidades que vivenciamos todos os dias, né? No trabalho, no trânsito, na rua, salário pouco, doenças, decepções, desemprego, agora a pandemia que está nos impondo a tantos desafios, a tantos receios. Diante disso, o professor diz que nós devemos buscar alívios. Então, o que foi que Jesus falou para a mulher? Desta água que eu tenho, tu nunca mais sentirás sede. Ou seja, aliviará todo o sofrimento daquela mulher. As bem-aventuranças são exemplo desse alívio que Jesus, que a resiliência nos proporciona. Quando Jesus diz, felizes os que choram, porque serão consolados, Jesus está dizendo que, olha, vocês vão passar, vocês vão vivenciar pelo choro, pela dor, mas vocês serão consolados. Ou seja, vocês terão alívios quando vocês passam pela dor de forma equilibrada, de forma forte, de forma confiante. Então, podemos ver claramente que diante dessa proposta da resiliência, a lei do progresso se manifesta. Toda vez que nós buscamos
desenvolver a resiliência em nós, nós estamos desenvolvendo a lei do progresso. Porque é por meio da resiliência que a lei do progresso é acionada, né? Quando nós buscamos essa força, essa capacidade de superação, essa capacidade de enxergar o problema, as vicissitudes, de forma mais racional, de forma mais compreensiva, sem revolta, sem raiva, né? Sem vitimização. Quando nós buscamos isso, nós acionamos em nós a lei divina do progresso, que é a que nos impulsiona a outros olhares mais evoluídos, a outros olhares mais desenvolvidos e que vão nos ajudar a resolver o problema que nós estamos vivenciando. Então, até mesmo se nós não buscarmos, a lei do progresso se manifesta diante de um contratempo. Muitas vezes uma situação dolorosa é um recurso valioso, é um instrumento divino para o nosso adiantamento. Então, o professor José Carlos, ele chama atenção também para outra questão bastante interessante, que é que o nosso tempo na Terra é limitado. Devemos aproveitá-lo o máximo que pudermos para transformar a realidade. Jesus, lá no Evangelho, nos disse: aproveita, vai e reconcilia-te com o teu adversário. Ele não estava nos convidando a aproveitar esse cenário terreno para fazermos tudo o que nós devemos fazer? Da mesma forma, o professor nos convida também a aproveitarmos a realidade. Muitas vezes a gente perde muito tempo com coisas que a gente não pode mudar, com coisas desnecessárias que não fazem parte do que nós estamos vivenciando, ou do passado, ou do futuro. A gente perde muito tempo. Ele está nos convidando a vivenciarmos o presente, a situação sobre o olhar do presente, para que nós não possamos vivenciar a situação com o passado, que vem carregado de culpas, de arrependimentos, que não vão resolver, ou com ansiedade de querer resolver logo o futuro. Não, resolva com o olhar do presente. A situação é essa, o que é que eu posso fazer aqui agora para resolver esta situação? Então Jesus também nos convida quando ele diz: aproveita, vai lá e reconcilia-te com o teu adversário. Então, segundo o professor, nessa vida é possível enfrentar toda sorte de contratempo. É possível se refazer, se redescobrir, né? Construir a confiança na vida, no propósito e na alegria. Então, ele está nos dizendo que é possível e Jesus deixou claro que isso é possível. Jesus deixou claro nas bem-aventuranças que a nossa felicidade é o nosso destino, né? O nosso propósito é a nossa felicidade. Então, tudo aquilo que nós vivenciarmos com sabedoria, com inteligência, com humildade, com força, com resignação, nós estamos caminhando em direção à nossa felicidade. Então, o Evangelho são palavras de otimismo. O Evangelho é um verdadeiro poema quando nós nos propomos a estudá-lo. E quando nós nos propomos a praticá-lo, mais ainda que ele transforma-se nesse jardim florido e belo, né? Joana de Ângeles diz que Jesus é o nosso sol, é a nossa luz. Como ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Então devemos buscar no Evangelho esta proposta educativa de autoiluminação. Então, existem vários recursos que nós podemos utilizar para nos tornarmos fortes diante do desafio e desenvolvermos a resiliência, né? Já falamos aqui que é o estudo do Evangelho, a reflexão acerca dos ensinamentos do Evangelho, o bem, né? A confiança em nós mesmos, a confiança em Deus, a nossa fé. Nós também podemos buscar na meditação um instrumento valioso para esse autoconhecimento, para sabermos os nossos limites e reconhecermos as nossas potencialidades. Diante
dessa proposta educativa, qual é a lição que nós podemos tirar da resiliência, né? É o crescimento, que com todo o contratempo, com toda a vicissitude da vida, nós crescemos. A lei do progresso, como já foi dita. Então, segundo o professor, a resiliência nos ajuda a tomar decisões sob pressão e a nos adaptar às mudanças. É ela que faz com que a gente se empenhe em buscar a saída. Então, é por meio da resiliência que nós encontramos saída para os nossos desafios dolorosos, buscarmos saída para os nossos contratempos. E ainda buscando no Evangelho, nós podemos tomar como um grande exemplo de resiliência a história de Paulo. Quem leu Paulo e Estevão, ou quem leu Atos dos Apóstolos, pode comprovar o quanto Paulo precisou desenvolver a resiliência. Paulo enfrentou tantos desafios, né? Foi humilhado, foi açoitado, perdeu posição social, perdeu seu grande amor, ficou sozinho, mas mesmo assim, Paulo continuou firme em seu propósito, que foi levar as lições de Jesus, os ensinamentos de Jesus a todos. Então, nós também devemos permanecer firmes em nosso propósito, que não é tão grande como o de Paulo. É bem sugestivo o nosso propósito. É a felicidade, é o bem-estar. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, lá em Timóteo, diz assim, Timóteo 4, nosso Deus nos encoraja a permanecermos firmes quando estamos esmorecendo. Ou seja, está dizendo que Deus nos fortalece sempre diante das dificuldades. E lá em Atos 18 tem assim, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Ou seja, Jesus falando a Paulo, Paulo, olha só, você está passando por essa dificuldade, não temas, continua no teu propósito. E Abigail, a amiga espiritual de Paulo, recomenda a Paulo, né? Diante da dor de Paulo, do desafio, das incompreensões, das humilhações, Abigail diz, né? Perdoa, confia, trabalha e amas, né? Perdoa, confia, trabalha e ama. Quantas situações nossas difíceis nos colocam diante da da exigência do perdão, né? Quantas situações nos colocam diante do desafio da fé? Quantos colocam diante da necessidade do trabalho e principalmente do amor? Quando nós nos propomos a aprender os ensinamentos de Jesus, quando nós nos propomos a praticar os ensinamentos de Jesus, nós estamos amando, nós estamos manifestando o amor. João diz isso. Emmanuel traz essa lição de João lá no livro Vinha de Luz, no capítulo A Caridade Essencial, onde ele diz que quando nós estamos desenvolvendo o amor, nós estamos realizando a vontade de Jesus, cumprindo os ensinamentos do Mestre. E para finalizarmos, eu trouxe uma passagem de Tiago que diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, Tiago está dizendo aí que nós seremos felizes quando nós aceitarmos as provações que são impostas às nossas vidas, porque nós teremos a coroação de Deus. E o que é a coroação de Deus? É a felicidade, é a paz, é o contentamento. Então, meus irmãos, diante desses ensinamentos, dessas reflexões, suplicamos ao Divino Mestre Jesus que nos envolvam com a sua esperança, com a sua luz, que nos encorajem com a sua sabedoria e que possamos sempre buscar em seus ensinamentos a nossa força. Que os seus ensinamentos sejam sempre esta fonte que nos conduz, que nos guia.
Agradeço mais uma vez a participação de todos e todas e até uma outra oportunidade. Que Jesus nos envolva agora e sempre. Um grande abraço. Bom, a minha relação com a CEAL começou há uns 8, 9 anos atrás, eu não sei precisar. Foi um namoro que começou de uma forma muito tímida. Eu frequentava apenas as doutrinárias, o passe, mas ele se sedimentou, esse relacionamento, a partir do ponto em que eu precisei dessa companheira, dessa casa de acolhimento. Foi um momento de fragilidade espiritual muito grande, emocional muito grande para mim, e ela estava lá, como uma companheira que nunca larga de mão a pessoa que está do seu lado. Então, me recuperei, foi quase um ano de tratamento, naquele tempo os moldes eram outros, mas foi um momento que eu precisei profundamente desse apoio e tive esse apoio. Precisei dessa muleta, precisei desse amparo, desse mourão, dessa escora que a casa me deu, e através desse apoio, dessa escora, dessa muleta, eu reaprendi a andar. Então, hoje eu tento retribuir a Sociedade Espírita André Luiz com aquilo que eu tenho de melhor, que não é grandes coisas, mas é aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso dar, e sempre tentando me aprimorar cada vez mais. Então, muito obrigado à Sociedade Espírita André Luiz por ter me acolhido, por ter me orientado, por ter me ajudado, por ter me sustentado nos momentos em que eu mais precisei. E não foi apenas um, eu só citei um, mas foram mais episódios que aconteceram em minha vida, inclusive físicos, em que eu tive o suporte e o apoio dessa grande casa de acolhimento, a quem eu devo muito, tenho um apreço e uma ligação que eu sempre falo, que eu não consigo explicar por palavras o que me prende à CEAL. Não consigo. Foge à minha capacidade de raciocínio explicar os laços que me prendem a essa casa. É sentimental, é espiritual, transcende a minha capacidade intelectual de explicar as coisas. Muito obrigado, CEAL. Para mim, a CEAL é um pedacinho do céu. Foi aqui que eu encontrei apoio, que eu encontrei acolhimento, e através de todo esse carinho dos trabalhadores, através de estudos, de palestras, de passe, do tratamento espiritual que eu fiz, eu fui me envolvendo cada dia mais e ganhando força, coragem, sabedoria para continuar firme com o nosso Pai Celestial, e hoje eu posso dizer que estou feliz, que tenho serenidade, que tenho paz, que tenho equilíbrio e que estou muito alegre, porque eu aprendi a viver no mundo sem pertencer ao mundo. Então eu agradeço de todo o meu coração a todos os trabalhadores que me receberam com todo este amor, com todo este afeto e me deram todo este apoio para que hoje eu possa estar dizendo aqui que eu estou muito feliz. Para mim é só alegria, é um cantinho de luz e de paz, é a luz no túnel. Obrigada, meus amigos.